Amém, queridos. As nossas crianças estão ali atrás. Hoje eles vão estar participando do culto aqui junto com a gente. O B pediu para orar. Quer vir, filho? Então vem cá. Aí, meu filho. Deus te abençoe, filho. Ele vai orar pelas crianças. Amém, gente? Pega o microfone. Pode orar, filho. Fecha o olho. Papai do céu, abençoa por todo mundo. Papai do céu, abençoa por todo mundo. Abençoa por papai, a mamãe, os tios, as avós, as vovós, e seu Espírito Santo, entra na vida de cada um. E de que todo mundo fique bem. E as crianças fiquem muito bem. Também fica com a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, filho. Amém. Glória a Deus. As crianças, que Deus abençoe. Deus abençoe Tia Dart. Esther hoje ia ministrar a aula, né? Vai estar com a gente. Queridos, hoje eu vou compartilhar algo. Como eu queria que todos estivessem aqui. É muito importante que você saiba disso. O maná que vem do céu, ele é pro dia. Estão aqui comigo? O pão do céu é para cada dia. Lembra da oração que Jesus deixou? Pai nosso, no céu, tá aquela coisa toda. O pão é pro dia. É por isso que a ordem dada a Moisés vocês vão colher o maná do dia. Vai comer o pão do dia. Por quê? Só na sexta-feira que eles poderiam comer, pegar a porção dobrada. Não podia ser estocado, tinha que ser pro dia. Por quê? Virava o dia, apodrecia. Não que a palavra do Senhor vai apodrecer, nunca, jamais. Mas quando ele está falando o pão do dia, quer dizer que a nossa porção que é dada hoje, ela não pode comer requentada. Amém ou não? Tem gente que deixa de ir para a igreja para assistir o culto no YouTube. É uma bênção a nível de conhecimento, mas a graça e a unção derramada é pro dia. Estão entendendo? Tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente vive uma vida atrás da TV achando que está sendo abençoado. O conhecimento nos abençoa, mas a graça e a unção é pro dia. Fala comigo, a graça e a unção é o dia. Então toda vez que você perde uma reunião, você perdeu a porção daquele dia. Ainda que você estude no YouTube a gente consegue, faz um tempo a gente deu uma pausa para ajustar algumas coisas, colocar a mensagem lá na internet, mas você vai ouvir, vai ver a nível de conhecimento, os cursos que eu faço, as pessoas que eu admiro, eu vou atrás, eu conheço, eu assisto, eu estudo, mas a nível de conhecimento, porque a porção que eu comi no dia é aquela porção que vai me fazer caminhar uma jornada. Tá entendendo ou não? Uma vez eu ouvi uma pessoa muito próxima falando: não, eu não preciso de ir para a igreja porque eu me alimento, né, assistindo cultos. Pastor, e você vê, eu assisto até cultos ao vivo. Glória a Deus, né? Ao vivo é até um pouco melhor do que o gravado. Mas ainda assim está no contexto de igreja, com os irmãos, abraçando, sentindo aquilo que está sendo derramado, está sendo compartilhado aqui. Aquela coisa de você, de uma forma mútua, o Espírito Santo do Senhor compartilhar aquilo que tem sobre a sua vida, a unção que Deus derramou sobre a sua vida, Cláudio, você repartir com a pessoa do teu lado, a atmosfera de adoração, a glória sendo derramada, aquilo é só no contexto de igreja, onde os irmãos se reúnem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, ali eu vou estar, ali eu vou me apresentar, é ali. Não acredite que dá pra gente viver uma vida de fé, uma vida de comunhão longe da igreja. Então cuide disso, meus irmãos, valorize, né, o trabalho que tem sido feito, esteja na casa do Senhor, esteja compartilhando com os irmãos a presença nos cultos, tem sido maravilhoso. Pelo amor de Deus, quem estava aqui quarta-feira? Foi uma bênção, derramado do Senhor aqui assim, de forma, Deus começou a falar desde o louvor, né? Aquela coisa, as profecias, a palavra do Senhor sendo derramada, depois no momento da palavra, e a gente foi sendo transbordado.
é culto, gente, é presente de Deus, é igreja. A gente fala sobre isso, até julgar em causa própria, não é. O contexto de igreja é culto, é estarmos aqui com os irmãos. Amém? Hoje nós vamos falar algo, eu nem vou compartilhar agora com vocês o período de ofertas, e eu vou instruir vocês acerca disso. Na verdade, nós estamos operando como igreja, como instituição, como CNPJ, há 1 ano e meio, se eu não me engano, 1 ano e meio, e eu nunca falei sobre isso, por N motivos, porque Deus não tinha pedido ainda, e porque eu vim de um contexto onde eu precisei dar uma pausa na minha vida sobre isso, amém? Então hoje eu vou compartilhar algumas coisas com vocês, ricas e preciosas, e a sua atenção vai ser um presente nessa noite, em nome de Jesus. Abra comigo Hebreus capítulo de número 6. Perdão, vamos primeiro em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo de número 9. Amém. Vamos lá no verso 5. O texto diz assim: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me procedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Vou ler de novo. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos, Paulo está prestes a chegar naquela igreja, naquele contexto. Portanto, eu julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês. Obrigado, amor. Deus te abençoe. Na visita a vocês, e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão, fala comigo, generosidade e não de avareza. Amém. Pai amado, mais uma vez nós oramos, de maneira que o nosso pedido agora é para que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais e naturais, o nosso coração, a nossa alma, e dê, Senhor Deus, a nós a porção, ó Deus, que é cabível nesse momento. À medida que o Senhor julgar necessário, desobstrua, Senhor, a nossa mente, traga entendimento e revelação a todos nós, Senhor, para que possamos compreender e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, queridos. Faz parte da nossa liturgia, você sabe, qualquer lugar que você for, qualquer igreja, talvez muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o estilo do louvor, a maneira com que o pastor faz, se está de terno, se está de paletó, se está de gravata, se está de camisa cavada, de chinelo, de bermuda ou de calça. Vai mudar algumas coisas, mas a liturgia do culto, elas sempre vão se parecer. Como que é? Alguém vai subir, vai fazer uma breve abertura, depois vai chegar o pessoal do louvor, vai levantar uma adoração maravilhosa, um período de música, né? E depois vai vir alguém, vai dar uma palavra de oferta, e depois vai vir o pastor ou quem for ministrar a palavra e vai ministrar a palavra. É diferente de algum lugar que vocês foram? Tem igrejas que tem um contexto diferente, que tem as oportunidades, enfim, passa um período ali convidando as pessoas ali a adorar junto, tudo. Mas basicamente o contexto da igreja litúrgica é louvor, adoração, oferta e palavra. Isso tudo faz sentido porque eu vou ler um texto com vocês, vocês vão perceberem dentro desse texto
que Paulo já está fazendo, ele está dando como base de sustentação essa nossa liturgia. É interessante que quando a gente olha para isso, você vai perceber que os irmãos, quando vão fazer oferta, e eu sou a pessoa que menos faz o ministro oferta aqui, geralmente está o Douglas, o Diego, o Joaquim, alguns irmãos ministrando a oferta aqui para vocês, eles sempre vão trazer uma palavra de ensino acerca daquilo que está sendo ministrado. E o que Paulo está falando aqui, ele vai trazer uma luz acerca disso. Por quê, pastor? Porque todo mundo dá uma pregadinha, porque todo mundo ministra uma palavra na hora de oferta, sendo que todo mundo sabe que é só o senhor chegar lá, gente, agora acabou o louvor, agora vamos ofertar, que o pastor precisa de um tempo grande aqui para a mensagem. Por que é necessário nós ministrarmos uma mensagem? Ela sempre é curta, muito objetiva, direto no nosso coração acerca das ofertas. Porque Paulo já está falando isso. Ele está falando para vocês, olha, para vocês que estão me aguardando, precedem a minha vinda até vocês, preparem de antemão a oferta que vocês prometeram, para na hora que eu chegar, o texto segue dizendo, guarde com vocês, quando eu chegar, para não precisar que eu recolha as ofertas. Então Paulo, ele já faz uma preparação, ele já coloca no coração deles o desejo deles adorarem ao Senhor com oferta, porque há uma promessa, não de Paulo, mas uma promessa da igreja, e ele também fala de uma expressão, e nós vamos falar sobre isso, generosidade, e a outra expressão é avareza. Preparem de antemão. O que é preparar de antemão? Deuteronômio capítulo 16, verso 16, fala de uma coisa que as pessoas mais maduras na fé, mais antigas na fé, elas vão se lembrar que os pastores ministravam, eles próprios ministraram, e a gente tem uma deficiência séria por não ministrar isso, e eu reconheço porque tudo aqui tem que partir de mim. O texto diz assim, e ninguém se apresente diante de Deus de mãos vazias. Perceba que a gente chega para a igreja, o que Paulo está falando, prepare de antemão. O que Paulo está falando, ele não está falando uma coisa assim, olha, se preparem para o momento de oferta. Ele está falando assim, ó, sai da sua casa pronto. O que Paulo está falando é que Deus vai estar, e no lugar onde nós chegarmos diante de Deus, a gente não pode se apresentar de mão vazia. E se apresentar de mão vazia não é bater a mão no bolso para ver o que está sobrando naquele dia. E fala a verdade, eu preciso me consertar várias coisas diante do Senhor. E muitas vezes eu saio de casa, venho para a igreja, a Elisa sempre vem com um monte de envelope, né? Eu falei, papai, coloca dinheiro. Eu falei, filha, hoje um só. De novo, papai? Né? Eu falei, calma, filha, nós vamos encher todos em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Mas o que Paulo está falando assim, para de querer fazer para Deus aquilo que sobra no momento oportuno. Se prepare para fazer com Deus uma medida de honra. Olha que interessante, muda tudo, muda ou não muda? A gente chega para a igreja, meu Deus, pastor, esqueci a carteira, meu celular acabou a bateria, não tem nem internet para usar o aplicativo, né? E aquela coisa toda. A promessa, isso é uma preparação. O que é a promessa? Salmos capítulo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Paulo está falando o seguinte, olha, se preparem para aquilo que vocês prometeram. Preste atenção nisso. Paulo está falando para quem? Para Corinto, uma igreja que foi ensinada por quem? Pelo próprio apóstolo. Então não é uma igreja que você precisava ficar levantando oferta, mas Paulo estava instruindo a isso, porque era comum para eles ofertarem, colocarem no altar. Não era, eu vou usar um termo, mas não é para literalmente, ok? Não era uma opção para eles ofertarem ou não. Era comum que no momento onde eram entregue as ofertas aos discípulos de Paulo, era comum que toda a igreja levantasse e fosse entregar. Por isso que a gente tem que entender as entrelinhas da palavra de Deus, porque Paulo está ministrando para uma igreja
ofertante, uma igreja fiel, uma igreja dizimista, uma igreja que não tem problemas com isso, porque era comum. Para o judeu, a honra para Deus, ela está expressa, não é em palavras, sempre vai estar expressa em ações. Então toda vez que a Bíblia falar sobre honra, preste atenção, não é o homem falando para alguém, eu te amo, eu honro o que você faz, é alguém separando algo de valor e colocando diante dele, falando, eu reconheço quem você é. Preste atenção nisso. E Paulo está falando para uma igreja que sabe como que faz, mas ele continua instruindo, se prepare para fazer, cumpra aquilo que você prometeu. Por que prometeu? Porque era comum o ato de fazer. Então não era opcional dar ou não dar. Só que Paulo segue dizendo, isso é uma expressão de generosidade e de avareza. Agora o que o Paulo está falando é o seguinte, ele está chamando a mesma oferta, não é alguém que não está dando, ele está falando até o que dá pode ser avarento, e o que dá pode ser generoso. Jesus, ele explica isso muito claro numa passagem. Essa mulher, essa senhorinha, ela veio e trouxe essas moedinhas e ela deu muito mais do que qualquer rico que está aqui. Ele está falando o seguinte, o que dá, ele pode dar, mas ele pode não ser generoso, ele pode continuar sendo avarento, como o que não faz. Por quê? Porque Paulo instrui, se prepara antes para fazer para Deus uma medida de honra, não aquilo que sobra daquilo que você fez e praticou o dia todo. Até o que você dá, querido, tem que ter uma expressão de generosidade. Olha o texto, cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração. E a gente tem que parar eu falo sempre para vocês isso aqui, segundo o que foi proposto no teu coração, não é segundo o que você está sentindo. Eu estou sentindo de hoje dar uma oferta, então eu vou procurar de alguma forma, não tem nada para dar, eu vou dar meu sapato, eu vou fazer qualquer coisa, porque eu estou sentindo. Não, cada um dá o que foi proposto, segundo o que foi proposto no seu coração. Quem propõe é quem se prepara, quem propõe é quem decide, quem propõe é quem recebe uma palavra. Segundo foi proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Eu não tenho como necessidade. Paulo fala muito isso. Ele fala, olha, eu estou de sobremaneira já suprido nas minhas necessidades. Mas ele não julga isso como se a igreja não devesse ofertar. Ele julga isso como, eu não preciso receber a oferta, mas vocês precisam ofertar. Existe uma diferença. Deus precisa de dinheiro? De forma alguma. Mas ele anula o seu dízimo e oferta? Não. Sabe por quê? É uma expressão do seu coração de reconhecimento para com Deus. Cada um contribua segundo foi proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... Então generosidade tem muito mais a ver com alegria, com prazer que sentimos na hora de contribuir, do que necessariamente a mera disposição de dar. Tem gente que dá oferta, mas era melhor que não desse. Tem gente que não dá, que não tem condições, mas o coração está cheio de alegria, tristeza por não poder oferecer, mas o coração alegre quando consegue depositar uma oferta no altar. Eu não vou ministrar a oferta falando sobre Malaquias, mas Malaquias fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, vocês fazem do meu altar um lixão. Quando vem oferecer sacrifício, o sacrifício é doente, o novilho é doente, é manco, é cheio de mancha. Vocês têm profanado o meu altar com a oferta de vocês. Ele está falando para quem não está ofertando? De forma alguma. Ele está falando para quem está ofertando. Ele está falando, até o que você faz, se você não fazer da forma direita, ela é abominação diante de Deus. Pastor, então não vou fazer. Pague esse preço diante de Deus. Versículo 10, o texto diz assim: e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento,
também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Ele dá pão para quem? Para quem dá semente para quem, gente? Desculpa. Para quem semeia. E o pão por alimento. Quem quer ofertar mais aqui? À medida que você quer ofertar, Deus vai colocar na tua mão, mas Ele pode de sobremaneira abundar na sua vida quando essa semente não parar em você. Os ganhos do seu dia a dia é uma bênção de Deus ou não é? O trabalho é uma bênção ou não é? É uma provisão de Deus na nossa vida, mas Ele dá semente para quem? Para quem semeia. E o pão como alimento, o que Ele está falando? O teu sustento eu vou dar. O pão que te alimenta, o suprimento da tua casa, isso tudo eu vou fazer. Mas quem quer viver uma medida maior na vida, entra na medida da semente. Mas a semente Ele só vai dar para quem? Para quem semeia. Ele não dá uma medida. O pão não vai faltar na sua mesa, fica tranquilo, porque o Senhor é fiel e justo sobre as nossas vidas. Ele vai suprir a sua vida. Como Davi diz: eu já fui moço, agora eu sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Então existe uma promessa para todos os filhos, que existe um suprimento da parte de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: quem quer viver uma vida de sobrevivência nessa terra, e nós não queremos viver, nós queremos viver uma vida, mas não só uma vida em abundância, uma vida onde eu não vou precisar tomar emprestado, mas eu vou emprestar a muitos. Essa é a medida que o Senhor tem para nós, mas essa é uma medida de sementeira, que só cai na mão de quem? E Ele segue dizendo: e eu vou enriquecer para generosidade. Para que você vive uma medida grande na sua vida? É para ser generoso com alguém que passa necessidade ao seu lado. Não tem como você viver em abundância sem tocar no teu irmão necessitado, sem tocar na casa de Deus, sem tocar no reino de Deus, sem tocar na obra de Deus, na vida, na expansão do reino de Deus. Deus só vai te dar uma medida generosa se da sua parte você for generoso com aquilo que Deus colocou na sua mão. Olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 3, verso 19: como o suor do teu trabalho comerás. Provérbios capítulo 10, verso 22: a bênção de Deus não enriquece, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta o quê? Então aqui eu entendo que tem duas prosperidades na vida. Tem uma que vem de Deus e tem uma que vem dos homens. E as duas, existe uma lei para elas. É a lei do plantio e da colheita. A primeira: com o suor do meu trabalho eu como, e está tudo certo. Tem gente que enriquece com o suor do trabalho, e está maravilhoso. Trabalha demais, tem que ganhar mesmo. Trabalha 30 dias, no final de 30 dias tem a sua recompensa. Não é verdade? Trabalhou, tem que ganhar. Maravilhoso, mas isso não tem nada a ver com Deus. Com Deus tem o que? A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. É quando você colocar a mão numa medida que não é fruto do teu trabalho, é a bênção de Deus. Você não sabe: Senhor, eu ganhei, cara, o meu salário do mês foi R$2.000, mas eu não sei como eu terminei esse mês e ainda me sobrou para mim conseguir dar uma saidinha com a minha esposa, para mim conseguir comprar algo que eu queria, dar um presentinho para as crianças, colocar uma oferta no altar. Essa é a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela não tem nada a ver com o suor do teu trabalho, tem a ver com a tua fidelidade. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Você não precisa sofrer para colocar o pé na abundância, porque isso vem do Senhor. Está entendendo? É dois tipos de prosperidade. E deixa eu falar algo: você pode tocar na prosperidade na sua vida, a prosperidade que vem de homens, mas a prosperidade vem de Deus. E aí a escolha é sua, o que você quer fazer? Amém ou não? Paulo não está falando para quem não dá. Na verdade, não participar não era nem opção para eles. Agora a forma, a maneira como eles tratavam o altar diz muito a respeito do favor de Deus que eles recebiam. Abra comigo Hebreus capítulo 13. Eu quero entrar numa parte com vocês que
Isso vai talvez desobstruir muitas coisas. Hebreus capítulo 13, o verso de número 10. Olha o texto, diz assim: temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Temos um altar do qual os ministros do tabernáculo não têm direito nenhum de comer. Ele está falando a respeito de uma questão que Arão teve com Moisés. Porque Moisés tinha uma parte do sacrifício que ele tinha que comer, a perna do sacrifício ele precisava comer, mas ele não comeu. E Arão não entendeu por que ele não comeu a parte que era dele por direito. E você vai entender aqui o porquê. Porque existia um altar de sacrifício e existia um altar de holocausto. Aquela oferta feita pelo pecado, pela redenção do pecado, pelo perdão de pecado, a oferta feita pelo pecado o sacerdote não podia comer. E essa oferta, como o texto diz, ela tinha que ser feita fora do tabernáculo. Eu vou fazer alguns desenhos aqui, o Douglas quer me matar, mas ele me ama mais do que isso. Vai dar para ver todos? Esse é o tabernáculo. Esse é o lugar santo. E esse é o Santíssimo Lugar. Imagina que ele é quadrado, perfeito. Aqui tem um candelabro. Aqui tem a mesa dos pães. Aqui tem o altar do incenso. Aqui tem a bacia de bronze. E aqui tem o altar do sacrifício. Esse altar aqui, ele era feito somente sacrifícios pacíficos. Ele não era feito sacrifício de redenção. Então aqui era oferecido só sacrifício pacífico, que eram ofertas, ok? Todas as grandes festas eram feitas nesse altar. E nesse altar era queimado o que restava dos animais, a carne do animal, o sacerdote podia comer. Ele saía daqui, ele lavava a mão na pia de bronze para adentrar no santo lugar. Agora tinha um altar separado. Esse altar era um altar feito de pedras. E a Bíblia diz assim que era um altar feito de pedras não lavradas pela mão de homens. Isso aqui, a gente já ministrou essa palavra. Tem uma palavra no YouTube que você vai lembrar. É fogo não se apague a chama do altar, uma coisa assim. Lembra de retirar as cinzas do altar? Essas cinzas que sobravam aqui quando o sacrifício era consumido, ela era tirada e colocada nesse altar. Esse altar aqui é uma tipificação desse altar aqui. O Monte da Caveira. Preste atenção nisso. Quando o sacerdote oferecia um sacrifício, a oferta pacífica era feita aqui, o sacerdote comia. Quando ele oferecia uma oferta pelo pecado, ela era feita aqui. Por isso que Jesus, ele começa o martírio, o flagelo aqui no átrio, e ele termina a sua morte
no Monte da Caveira, no monte de pedras não lavradas pela mão de homens. Uma tipificação do mesmo altar. Nesse altar era oferecido sacrifício de animais bovinos. Preste atenção aqui agora. Quando Jesus ele morre na cruz, ele desce para a sepultura, ok? Quando ele desce para a sepultura, ele passa um período aqui. Nesse período, ele desce nas regiões mais baixas, onde está o seio de Abraão. Eu vou escrever ao contrário, né? E lugar de tormento. Quem está aqui? Lázaro. Essa é para cá, né? E aqui está o rico. Ok? Quem lembra disso? Aqui está um lugar chamado Jesus desce aqui. Quando ele desce aqui, aqueles que morreram antes aguardavam a vinda do Senhor. Uma parte deles sobem com o Senhor. Aqui, 1 Pedro fala que ele prega. Uma parte sobe com ele. Essa parte que sobe com ele vai para um outro lugar. Um tabernáculo espiritual. Que é uma na verdade, esse tabernáculo é uma tipificação desse tabernáculo. Que tem portas e tem um santíssimo lugar, fechado por um véu, por conta do na porta desse tabernáculo espiritual tem dois seres. Sabe quem são? O Éden é uma expressão desse tabernáculo, lugar de provisão. Lugar de provisão. Quando Adão peca, Deus fecha, cerra o Éden, coloca Adão para fora do Éden e coloca dois seres. Lembra disso? Não. O Éden geográfico natural passa a se tornar um Éden espiritual. Quando Jesus morre e ele sobe, o que acontece? Salmo 24, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Salmo 27, 50. Perdão, Salmo 24, 7, é isso mesmo. Isaías 63. Na verdade, o salmista canta um texto de Isaías. Quem é este que vem? Preste atenção. Quem é esse que vem? E o seu manto está salpicado de sangue. Outro texto diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E um pergunta para o outro: quem é esse o Rei da Glória? Forte e poderoso, o Senhor dos Exércitos, que sobe, assunto aos céus, na sua ressurreição. Aqui acontece uma coisa muito preciosa. No momento que ele grita, está consumado, a Bíblia diz que há trevas na terra. Quando há trevas na terra, o véu do templo rasga de cima a baixo. Tipificação do templo espiritual. O templo espiritual da mesma maneira rasga de cima a baixo. Jesus entra. Quando Jesus é morto como sacrifício, ele é um cordeiro derramando sangue desde o átrio. Como ele não pode ser morto no altar de sacrifício, ele é redenção do pecado da humanidade. Ele é morto onde as pedras não são lavadas, fora da porta do templo. Aqui ele é morto como um cordeiro. Mas quando ele sobe aos céus, ele sobe como um sumo sacerdote.
eterno. Preste atenção nisso, que coisa linda, gente. O animal que era queimado aqui, ele era uma oferta pacífica. O animal que era queimado aqui era para a redenção do pecado. Quando ele era morto aqui, inevitavelmente, o sumo sacerdote tinha que pegar a gordura e trazer de volta para o altar do sacrifício pacífico. Essa gordura era queimada aqui para subir aos céus. De alguma forma, Jesus precisou derramar sangue daqui até no Monte da Caveira, para simbolizar aquilo mesmo que estava acontecendo nos céus. Agora você vai prestar atenção numa coisa que a partir daqui você vai entender muita coisa. Abra comigo Hebreus capítulo 6. Um pouquinho para trás é onde a gente estava. Hebreus capítulo de número 6, o verso de número 19. O texto diz assim: temos essa esperança por âncora da alma, segurança da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado o quê? Sumo sacerdote segundo a ordem de quem? Sacerdócio universal. Capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça, depois também Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas foi feito semelhante do Filho do Homem. Aqui, Diego, aqui que a gente estava conversando. Alguns pensam, creem que Melquisedeque era uma teofania ou uma manifestação de Jesus na terra, mas alguns defendem que Melquisedeque era um homem. Eu acredito nisso por conta desse verso aqui. Ele foi feito semelhante ao Filho do Homem, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Preste atenção nisso. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem de acordo com a lei. Aqui ele está falando desse sacerdócio aqui, o sacerdócio de Levi, de acordo com a lei. Recebem um sacerdócio de Levi de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Agora preste atenção nisso. Levi, ele é bisneto de Abraão, mas Deus já está escrevendo, alguns atribuem a Paulo esse texto, ele já está escrevendo acerca da descendência de Abraão como sendo aquele que recebia o dízimo. Preste atenção nisso. Recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aqueles que havia recebido a promessa. Evidentemente não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, o altar do sacrifício, porém ali o dízimo foi recebido por aquele que testifica aqui o quê? Antes era depositado no altar de sacrifício, agora é depositado e testificado por aquele que... Sacerdócio eterno. Preste atenção o que essa história significa. Melquisedeque era um sumo sacerdote, a linha de Melquisedeque. Quando Abraão tem um encontro com Melquisedeque, perceba que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele sai daqui. A geografia é bem parecida com isso aqui. Ele vai
para Harã, porque não era só a promessa para Abraão, mas o pai dele queria sair dali. Harã era uma terra desabitada, ou uma terra com poucos povoados, que não fazia sentido, porque a rota comercial passava direto. Mas o pai dele desejou passar por ali para montar a residência, para ficar ali. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, ele para em Salém, sendo que a rota comercial ele poderia ter passado por Harã e descido até Canaã. Só que ele passa por Salém e desce às beiras do mar. Aqui, quando ele encontra com Melquisedeque, acontece uma coisa muito impressionante. Ele deposita o dízimo. O dízimo daquilo que ele tinha? Sim, mas de algo que aconteceu que você precisa entender essa história. 4 reis guerreiam contra 5 reis. Esses 5 reis, um deles é o rei de Sodoma. Esse rei de Sodoma, ele está com Ló, o sobrinho de Abraão. Quando esses 4 reis lutam e vencem a batalha, imagina 2 exércitos gigantescos, esses 4 reis vencem os 5 reis, o que acontece? Eles trazem consigo todo o despojo daquela guerra, e no meio do despojo está quem? Ló. Alguém corre para Abraão, fala para Abraão: Abraão, o teu sobrinho foi pego, ele é escravo agora. Mas como? Ele foi pego por causa de dívida? Se for por causa de dívida, eu pago a dívida dele. Abraão já é rico. Aí o que ele fala? Não, ele é escravo por conta de despojo de guerra. E Abraão pensa consigo: se ele é despojo de guerra, eu tenho que tomar o despojo de guerra. E tomar despojo de guerra não é um pedido que se faz: me devolve o meu dinheiro. Não, eu preciso te matar e tomar tudo que você tem. Abraão vai com, gente, fala sério, 318 soldados. Não é fácil não. Isso é um exército? Isso é um ajuntamento de homens valentes, destemidos e ousados, que possivelmente perguntam para o outro: Abraão, ou ele é demais de Deus, ou ele é um louco sem juízo. Ele vai com 318 homens e vai adiante daquele exército e vence os 4 reis. E quando ele vence os 4 reis, ele tem por direito fazer o quê? Pegar o despojo de guerra. O que é despojo de guerra? É tudo, absolutamente tudo. Mata-se o rei e pega tudo que ele tem. Quando ele pega todo o despojo de guerra, não é o despojo de 4 reinos, é o despojo de quantos? 9 reinos. Porque é os 4 que esse rei tem e os 5 que ele adquiriu. Ele pega o despojo de guerra de 9 reinos. Quando ele pega o despojo de guerra de 9 reinos, ele chega em Salém. Quando ele chega em Salém, Melquisedeque vai ao encontro dele. Antes de Melquisedeque chegar, vem o rei de Sodoma. O rei de Sodoma fala para ele: Abraão, você não precisa de nada disso, me dá a minha parte de volta. Abraão, pode levar tudo, mas me dá pelo menos os homens e as mulheres, porque que vale um rei sem gente? Abraão não dá nem atenção. Ele vira para Melquisedeque. Melquisedeque faz o quê? Abençoa Abraão e traz pão e vinho. Quando ele traz pão e vinho, ele monta a mesa. Nós falamos sobre isso ontem. Ele monta uma mesa. Para mim é uma das primeiras ceias do Senhor montada visivelmente para uma transferência de algo poderoso. Quando ele monta aquela ceia, ele coloca pão e vinho. Gente, alguém está vindo de guerra, você vai dar pão e vinho? Ah, ele deve estar com sede, eu vou dar vinho. Ele deve estar com fome, vou dar um pedaço de pão. Não, isso não é matar a fome. Isso para mim é um culto, é um ritual que eles estão fazendo. Quando ele monta a mesa da ceia, ele oferece pão e vinho para Abraão. Ele está fazendo uma transferência do quê? Do sacerdócio, que profeticamente, você vai ouvir isso, é levítico, para um sacerdócio eterno e universal. Melquisedeque, que já é um sacerdócio universal, tipificação de Cristo, ele fala para Abraão: Abraão, você daqui para frente, você vai ser o próximo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele transfere esse manto, essa unção para Abraão. E é interessante, quando ele acaba a transferência, Abraão faz o quê?
Hebreus fala isso. Ele dá o dízimo da melhor parte dos despojos na mão de Melquisedeque. E o texto segue dizendo que o maior abençoa o quê? O menor. Agora é interessante que quando Abraão está prostrado diante dele, o texto vai falar sobre Levi, que até Levi dizimou pela pessoa de Abraão. Levi era o cara, era a tribo que deveria receber os dízimos. Só que o texto diz que até Levi dizima do dízimo recebido. Por quê? Porque é uma tipologia. Você tem que entender que para Deus existe um significado, uma tipologia para tudo. Quando Abraão se prostra diante de Melquisedeque, ele está prostrando diante de Melquisedeque não só a pessoa de Abraão, porque Abraão já tem uma promessa que dele sairia uma grande nação. Então ele está prostrando todas as gerações que vão vir a partir daquilo que ele carrega. E quando Deus fala que até Levi se prostra para dizimar daquilo que ele recebeu, Levi não era nem nascido. Ele está falando: Abraão, da partir daquilo que você tem carregado, o filho, os filhos dos teus filhos e os filhos dos seus filhos vão provar de toda a promessa que você está recebendo. A partir de uma coisa, não preciso nem falar, da fidelidade. Olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 15. Volta lá rapidinho. Gênesis capítulo 15, o verso de número 1. Olha o que o texto diz. Depois desses acontecimentos. Fala comigo. Depois desses acontecimentos. Quais acontecimentos? Aquilo que Abraão fez diante do sumo sacerdote. Depois desses acontecimentos, Abraão saiu de Ur dos Caldeus com uma palavra: sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos seus pais, de ti farei uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem. Lembra dessa promessa? Só que Abraão tem um detalhe aqui que a gente às vezes não percebe. Abraão não tem um filho. E pior que isso, a mulher de Abraão, Sara ou Sarai, ela é estéril. Então como que o Senhor vai cumprir uma promessa de um homem velho com a mulher estéril, velha e estéril também? Deus sabe de todas as coisas. Deus tem construído coisas grandiosas na sua vida e muitas vezes você não está percebendo. Levante a sua mão direita em nome de Jesus. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida. Se você não viu as promessas se cumprir, não desista, porque elas estão sendo construídas dentro de você. E no momento de maturidade, no momento oportuno, Deus vai te permitir colocar a mão em cada uma delas. Não importa a dificuldade, não importa se você não sabe falar direito, não importa se o teu português não é correto, se Ele tiver que te usar, Ele vai te usar da maneira que Ele quer, em nome de Jesus. Um homem velho, a mulher estéril, ele tem uma promessa, que ele vai ser uma grande nação. E aí ele faz tudo isso e o texto segue dizendo simples: e depois dessas coisas, Deus fala com Abraão. Agora preste atenção. Não tenha medo, Abraão. Vai recebendo, querido, profeticamente. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a Abraão dizendo: Esse não será o seu herdeiro, muito pelo contrário, aquele que será
será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele lhes disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe atribuído ou imputado para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: o Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, traga-me uma oferta, cada um de 3 anos, enfim. Olha o verso 10. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-lhes pelo meio e pôs as metades uma diante da outra. As aves, porém, não cortou pelo meio, e aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Tem promessa que Deus colocou na sua vida, mas Ele só vai cumprir a partir de posicionamentos que você vai ter. Não adianta exigir coisas de Deus, querido, se antes a gente não cumprir aquilo que Ele determinou como princípio, como ordenança. Como que a gente vai viver o sobrenatural de Deus, a exigir tudo de Deus, se a gente não dá tudo de que nós temos, tudo de nós? Deixa eu te falar algo: você pode exigir tudo de Deus a partir do momento que você entregar tudo que você tem. E Deus só vai te pedir aquilo que de fato você ainda não teve a capacidade de entregar. Deus só pediu Isaac porque Abraão não queria entregar Isaac, tudo o resto estava entregue. Até quando a gente vai entregar a nossa vida em partes para Deus? Eu entrego as minhas emoções porque eu estou abalado emocionalmente. Senhor, eu entrego a minha família porque a minha família está em crise. Senhor, eu entrego o meu trabalho porque eu preciso de uma intervenção do Senhor. Mas quando eu preciso entregar algo e eu preciso falar com você, abra o teu coração para receber isso. Quando você vai entregar uma oferta, ela tem que ser mirrada, ela tem que ser manca, ela tem que ser coxa. E deixa eu te falar, toda vez que propor no seu coração fazer algo em direção a Deus, preste atenção que o texto diz: Abraão, me traga uma oferta. Quando Abraão traz uma oferta, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que virar à noite, enxotando as aves de rapina. Sabe o que as aves de rapina representam? Representa os seus pensamentos, representa as mentiras. Porque quando propõe no seu coração, como Paulo diz, quando você se prepara para ir diante do altar do Senhor no outro dia, no domingo pela manhã, você recebe o seu pagamento, você separa o seu dízimo. E aí vai um segredo: quando você separar o seu dízimo, não deixa do que sobra não, já chega em casa, já separa primeiro para Deus abençoar o restante. Pega ele, por favor. Então abençoa aquilo que é primeiro, que é priori, que é o primórdio, para Deus abençoar o restante. Não adianta no final das contas você separar: não, pastor, mas está separado, eu só não entreguei. Deixa eu te falar, querido, se você quer que Deus abençoe tudo que você tem, entregue primeiro ao Senhor, e todo o restante vai ser abençoado. São segredos na palavra de Deus que a gente precisa entender, e preste atenção nisso. As aves de rapina vinham sobre as ofertas de sacrifício, e Abraão precisava enxotar. Sabe o que quer dizer isso? Quando Paulo fala: prepara a tua oferta na tua casa, não dentro da igreja. Só que quando você preparar na tua casa, cuidado, porque os pensamentos vão vir: mas eu tenho aquilo para fazer, mas eu tenho aquilo para pagar, eu tenho aquilo para fazer. Eu não estou falando para você ser irresponsável, não, longe de mim. Mas quando você colocar diante de Deus: Senhor, essa é a parte que lhe cabe, essa é a tua parte, Senhor, nessa parte eu não vou tocar. Mas amor, eu tenho que, vamos sair com as crianças hoje, vamos fazer alguma coisa, Não, essa parte é do Senhor. Isso é ave de rapina, isso é pensamento que está vindo. Quando você enxotar tudo isso, o Senhor vai começar a receber o teu sacrifício. E esse sacrifício, agora você vai entender. Quando Jesus, ele se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e Levi, que recebia os dízimos, era humano, era natural. A Bíblia diz que aquilo que você entrega no altar já não vem para a mão de homens, ele vem como uma representatividade espiritual
para o sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote recebe o seu dízimo e oferta, ele te abençoa. Sabe por quê? Porque o texto diz: e o maior sempre abençoa o melhor. Sabe o que isso quer dizer? Cuidado para não ser um Robin Hood da fé, pegando teus dízimos e as suas ofertas e dando aos pobres, quando na verdade o Senhor é quem mantém a vida, o Senhor é quem dá e quem tira a vida. Se é parte dele, ninguém pode comer a parte do Senhor. Amém? E o Senhor tem uma representação nessa terra que chama-se a igreja do Senhor. O sacerdote dessa casa, ele precisa cuidar daquilo que você entrega, como cuidando das coisas dos céus. Por isso que Malaquias chama o sacerdote de ladrão, quando ele administra de forma errada aquilo que você entrega. Querido, existe uma liberação no mundo espiritual quando você é fiel ao Senhor. Existe um momento de transição que você começa a provar do sobrenatural de Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Eu quero convidar a pastor Ivete, pastor Amar, Diego, Douglas, Dai, Esther, Joaquim. Vem para cá, vamos orar pela igreja. Vamos todos juntos. Fica aqui, ó.